さっきゴエ先生が、紹介されたことに対して通訳させていただきます。田波、ジョズエ宣教師は15年前にインドに向かって宣教師としてこの間ずっと勤めておられます。彼はインドで非常にこの多くの、まだキリストを信じていない人たちのために伝道しておられます。いろいろな迫害があり、いろいろな問題がございますけれども、そういうような問題にも神様から守られ、今日までご用意しておられます。休暇の時を今利用してブラジルを訪問しておられます。元は、このボスケ教会から始まったビラソーニャ教会に会員として勤めておられますけれども、毎度来られるごとくにこのボスケ教会に訪問していただいて、今日もこのようにしてメッセージを伝えていただくということは非常に感謝すべき恵みでございます。Bom dia a todos. おはようございます。Uma alegria tão grande para nós estarmos de volta, como foi falado, a nossa igreja, se não é a igreja mãe, é a nossa igreja avó, que é a igreja do Bosque. 今、紹介に受けましたように、私たちにとっては非常にこのボスケ教会を訪問するというのは喜ばしいことでございます。なんて言いますか、その母教会というような言葉がございますけれども、確かにこの父母、おばあさんの教会ということも言えるでしょう。Estamos curtindo bastante o frio dessas últimas 3 semanas antes do nosso retorno à Índia, sabendo que na Índia o verão chegou até quase 50 graus, então tem sido tempinho gostoso aproveitar esses últimos momentos aqui no Brasil. もうすぐインドに戻るということでございますけれども、このような涼しい、この冬を私たちがここで感じております。インドでは今50度ぐらいの暑さでございます。夏です。Vamos abrir as nossas Bíblias. 聖書を開きましょう。Eu quero mostrar alguns slides e passar um vídeo, mas antes o texto da mensagem que se encontra em Lucas capítulo 19, ルカによる福音書の19章、versículos de 28 a 34. 28節から34節まで。Lucas 19, 28 em diante. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como lhes tinha dito. E quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. イエスはこれらのことを言った後、先頭に立ち、エルサレムへ登って行かれた。そしてオリブという山に沿ったベテバゲとベタニアに近づかれたとき、二人にの弟子を使わして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこへ行ったらまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのを見るであろう。それを解いて引いてきなさい。もし誰かがなぜ解くのかと問うたら、主がお入りようなのですとそう言いなさい。そこで使わされた者たちが行ってみると、果たして言われた通りであった。彼らがそのロバを向こう解いていると、その持ち主たちがなぜロバの子を解くのかと言ったので、主がお入りようなのですと答えた。
Bem, nós vamos retornar a esse texto. O tema da mensagem desta manhã é exatamente a última sentença. O Senhor precisa dele. もう一度このテキストに戻りますけれども、この中心となる言葉は、この主がお入り用なのですというところです。A Índia, como foi dito, é um dos grandes países no mundo, não chega a 1/3 da população, mas é mais ou menos 1/6, e está avançando rapidamente para alcançar a China. E dizem que talvez daqui a uns 15 anos a Índia se torne o país mais populoso do mundo. このインドというのは、大きな国、特にこの市民が多く、全世界の6分の1と言われております。もうすぐに、中国を追い越すというような状態でございます。E essa foto mostra o Taj Mahal, que é talvez seja o monumento mais famoso na Índia, considerado também uma das maravilhas do mundo moderno. また、このインドの発達、この力ですね。これは非常にこの、全世界でも有名な国でございます。A Índia é também nós falamos de pátria adotiva. Nos últimos 15 anos, eu e Isabel, e posteriormente as crianças que também nasceram na Índia, temos morado e adotado como a nação o nosso campo missionário, mas também o nosso lar. 私たちの一生のうち15年間はこのインドに住み、私と家内とまた子供たちが本当に私たちの第二の国というようなことも私たちは感じております。A gente sabe, temos uma gratidão muito grande ao Senhor pela fidelidade de Deus e também pela participação dos irmãos. Sei que a Igreja do Bosque tem participado bastante ativamente do nosso ministério através das orações e ofertas, e aqui nós queremos expressar a nossa gratidão. 確かにこの長年の間、神様が私たちを導き支えていてくださいます。またそのためには多くの兄弟姉妹たちが、特にこのボスケ教会のうちでも私たちのために祈り、そして、サポートを持って私たちを支えていてくださることに対して感謝を申し上げます。A Índia tem estado bastante ali na mídia, muito em função da novela que a Glória Pérez, que é essa que aparece do lado da Isabel, produziu e está no ar aí na Rede Globo. 現在このインドという国の、そちらのその文化がこのブラジルではグローボテレビジョンを通して今そのノベラがございますけれども、それが今本当にその多くの国の中でですね、有名な、話題になっております。Bem, não temos nada a ver com a novela, mas essa foto foi tirada numa entrevista em preparação à novela que a Glória Pérez e a equipe da Globo fizeram em Mumbai, onde nós moramos, e também em Nova Delhi, que é a capital da Índia, no consulado e também na embaixada do Brasil. Aqui seria no consulado do Brasil em Mumbai. 今その有名な、盛んになっているこのノベラの、準備をするためにインドに彼らが行きました。で、その時に、そのインドでですね、そのモンバイというインドの都市ですが、そこで彼らとのそのなんて言いますか、インタビューがあった。その時の写真です。Quando a Glória Pérez ficou sabendo que, eu não estava lá, mas que Isabel já tinha quase 15 anos de Índia, seria a brasileira mais antiga naquele grupo de quase 50 brasileiros reunidos, aí ela começou a prestar bastante atenção naquilo que a Isabel falava da experiência de brasileiros morando na Índia. この作家のグローリア・ペレスという方ですが、彼女が、イザベルがもう15年間ブラジル人がインドに住んでいるということを聞いたときにですね、彼女が非常にこの彼女のその奥さんの言う言葉、その体験、そういうようなことを熱心に聞いておりました。Infelizmente não ganhamos nenhum cachê por isso. その結果として何かお金をもらったということではございません。残念でした。Agora, muita gente tem perguntado, talvez a pergunta que a gente mais ouviu nessa visita aqui é, escuta Josué, aquela novela tem mesmo a ver com a Índia ou é muito diferente da realidade? 今ブラジルへ来まして、皆さんから問われることはですね、そのノベラに出てくるあの場面は
現在のインドと本当にその実際のことですかということを尋ねられます。Então, para responder àqueles que já vão me fazer uma pergunta, talvez na hora do almoço, aquilo que tem sido retratado, do pouco que eu assisti da novela, é a realidade de uma minoria, que seria a casta mais alta, seria os brahmanes, né? A casta sacerdotal, e as crises ou as dificuldades que eles têm para conviver com pessoas de casta mais baixa, no caso os Dalits, que seria a casta mais baixa no sistema social da Índia. 私はまだこちらのテレビを見ておりませんから、少ししかまだ見ておりませんけれども、私が感じたことは、インドの一番上の、特級ですね、と一番下の、この市民たちの問題、いろいろな問題がそこに、語られているということを感じております。Agora, a grande maioria da população na Índia, na verdade, não está sendo retratada, mas moram em favelas como essa favela de Dharavi, que aparece na foto. 確かにそのテレビにはまだ見せられていないことはですね、実際です。それは多くの本当にその市民の、国民の中で非常にその貧しい彼らの住まい、いろいろなそういうような状況が見せられていないということは、これは事実です。Essa favela da foto, chamada Dharavi, é uma favela, ela é considerada a segunda maior favela do mundo e a maior favela na Ásia. São um pouco mais de 2 milhões de habitantes morando num espaço, seria num círculo de mais ou menos 1,5 km de raio. 200万人ですかの人たちがここに住んでいる。世界的に2番目の多くのこういうようなその貧乏人が住んでいる貧しい町だということが言われております。Essa favela também foi retratada num filme que ganhou um Oscar esse ano, chamado, em português, Quem Quer Ser um Milionário. Não sei quantos assistiram o filme aqui. ホリウッドのオスカー、その褒美をもらった一つの、映画がございますが、そこで映されたのです。Então, se vocês quiserem entender as duas realidades, tem a parte da novela, mas a grande maioria vive na realidade desse filme, que acho que ganhou 8 Oscars esse ano. 確かにこの今年ですね、そのホリウッドで発表ですか、そういうようなその褒美をもらった、映画でございますけれども、その一番貧しいその場面を映された映画でございます。Interessante que nessa favela, a gente andando pela avenida principal da favela, nós vemos dezenas de joalherias como essa que aparece na foto. 今写真に皆さんが見ておられるようなこのようなですね、町の中を、そういう貧乏人の町の中を歩くところではこういうような店が多くございます。Algo que a gente não esperaria ver numa favela em São Paulo, né? Joalherias e, acima de tudo, joalherias que expõem ouros ou diamantes e não tem nenhum segurança, não tem guardas e as pessoas entram e saem e a gente, né, pode pegar um colar de ouro e vive-se pacificamente sem a violência que a gente vê em muitas favelas aqui no Brasil. 私たちがここを通ってですね、感じることは、このような多くの金や銀の、高いですね、宝石のようなものを飾ってありますけれども、決してその盗まれるとか強盗だとかそういうことは絶対ありません。ブラジルとは全然反対なことです。Mesmo os bancos na Índia, não existe segurança, existe um guardinha ali com uma espingarda bem antiga, né? Daquelas que vai demorar uns 3 minutos para ele armar, mas não existe assaltos, tantos assaltos a bancos, então apesar da miséria e da pobreza, é uma outra realidade. 銀行でもですね、ここのようにその強盗が入るとかそういうような、ことがないわけでございますから、その番人としても、非常にその一人がおるとか、古い、鉄砲を持っているとか、そういうような状態です。Violência e segurança existe sim na questão dos conflitos com terroristas, especialmente paquistaneses, os islâmicos. Então, apesar de não existir segurança em bancos ou joalherias, existe uma segurança muito forte quando a gente vai, por exemplo, entrar num shopping center. Então, existe aquela segurança de aeroporto. Você tem que parar o carro, abrir as portas, o capô, motor, porta-malas, o porta-luvas.
eles vão com detector de metais. Aí se você passa na inspeção, você pode descer no subsolo e estacionar o carro. Aí na hora de entrar no shopping center, você passa por uma segurança de aeroporto, tira o celular, a carteira, passa num detector de metais e a pessoa te revista para ver se você não é um terrorista carregando uma bomba. Aí você pode entrar no shopping center. 申しましたように、この強盗、泥棒、そういうような危険さはございませんけれども、しかし一番大きな問題はテロの問題です。その心配です。ですからショッピングに行く場合にはですね、車が近づいた時にはもう全部その車の全体を開けなければならない。そして調べられる。そしてもし何も問題がなければ、地下に降りて、で、その駐車場に車を置いて、今度はショッピングに入るときには今度体が調べられます。このようにしてテロの問題が彼らにとっては一番その恐怖的な問題でございます。Andando por essa favela de Dharavi, nós nos deparamos com muitos muçulmanos e era bem a hora de uma das rezas dos muçulmanos e todas as lojas muçulmanas fecham e eles vão, se aglomeram ali no meio da calçada mesmo para ter esse tempo, 5, 10 minutos rezando ao Allah. Aí depois eles retornam às suas atividades comerciais. アラーを信じている、彼らはですね、非常にこの熱心な信仰を持っている。一日の働きの中でその時間が来た時にはもう仕事を辞めて、そしてそのみんなが集まって祈って、それからまた仕事に戻るというような本当に熱心な信仰を持つ人々でございます。O pastor Guto, o Meiki, que é o coordenador de missões da Igreja Hollis, esteve nos visitando e nós conhecemos algumas igrejas evangélicas, incluindo uma igreja, tem igrejas grandes, tem uma igreja de 5.000 membros, evangélica, no meio da favela, com ar-condicionado e tudo. 梅木グト先生が私たちを訪問なさった時には、彼はその宣教の、ホリネス教団の中で宣教部の、主でございますが、彼が私たちを訪問した時には、すべてのそちらにありますキリスト教、福音教会を私たちは訪問しました。その中でですね、エアコンを持っているような街道というようなところもございます。Essa foi uma foto que o pastor Guto tirou e ele batizou de o camelódromo. これはグト先生が写した写真ですが、このようなその場所です。Nas andanças tem muitos camelos e elefantes e tudo quanto é e muitas vacas também, né? ラクダ、象、また牛、歩くところにぞろぞろその着物たちが歩いております。A Índia também foi muito manchete de jornais e na internet, na TV, devido às perseguições fortes contra os cristãos que aconteceram nos últimos 2 anos, especialmente na região mais ao leste da Índia. インドの東の方で非常にこのクリスチャンに対しての迫害が多くございます。皆さんも新聞やテレビで見たと思いますが。Uma das fotos aqui aparece provavelmente dos ataques de grupos radicais hindus. Foram 39 igrejas protestantes e católicas que foram totalmente destruídas, mais 97 que foram parcialmente destruídas nesses ataques contra os cristãos. このインド教のその信仰を持っている人たちがこの迫害の問題に対してですね、39の教会もう全滅を、カトリック教なりキリスト教、福音教会、そしてもう97のその教会には、全滅ではありませんけれども非常に多くの迫害があります。51 cristãos, incluindo a Rajni Madhi, que essa menina foram mortos, no caso dela foi queimada viva, pelo simples fato de ser cristão e não querer negar a sua fé. クリスチャンとしてそのキリストに対する信仰をそれをやめないということの、結果として火で焼かれたというような、このような迫害もございます。Outros 1.500, na maioria cristãos, se feriram nesses ataques e cerca de 50.000 ou mais de 50.000 cristãos, famílias inteiras, vilarejos inteiros foram desalojados ou desabrigados e muitos tiveram que
fugir e se esconder no meio da selva, e também foram parar em abrigos, lugares de refúgio que o governo arranjou para os cristãos. このような迫害の結果としてですね、1500人ぐらいの方々が、いろいろなそのひどい目に遭わされた。また5万人の、いろいろなそのクリスチャンの家庭が迫害の結果として山の中に隠れなければならない。そのために政府が守るために特別な場所を用意したというようなことも事実です。Manini Digal, que essa menina foi também vítima dos ataques de uma minoria radical hindu. この女の子もこの迫害の、殉教者ということも言えるでしょう。このようなところを通されたということです。A família foi atacada, a casa da família foi destruída e os pais e todos apanharam e ela foi estuprada por esses radicais hindus que a violentaram e depois a deram por morta e tacaram querosene, atearam fogo para matar ela, e fugiram. E ela acordou e conseguiu apagar o fogo, mas mesmo assim teve uma boa parte do corpo queimado. この迫害の結果として、両親たちはいじめられ、叩かれ、殴られ、そしてその子供にはガソリンが体の上にそれをこぼされて火をつけられた。しかし幸いに奇跡的にその命だけは助かったというようなことです。E ela veio parar numa das nossas bases, na base da Jocum em Mahu, e aqui ela tem atendido algumas aulas, tem passado por um processo de cura emocional e também física, tratamentos médicos, teve várias cirurgias, hoje ela tem feito fisioterapia para recobrar os movimentos no braço. 彼女が私たちの、勤めている場所に、来まして、そしてそれから以来ですね、その体の手当て、そのやけどをしたその結果、その手当て、いろいろな面で私たちが面倒を見てあげております。Mas apesar de tudo isso, apesar das dificuldades, o evangelho, até porque o evangelho tem avançado, as perseguições têm acontecido, mas apesar das lutas, o evangelho tem avançado e a igreja de Cristo tem crescido lá na Índia. このような激しい迫害の中にもかかわらず、この教会はだんだんその成長しております。増えております。Dos trabalhos que várias organizações começaram a desenvolver foram acolhendo as crianças dessas famílias. Imagina 50 mil pessoas desalojadas, perderam não só suas casas, mas perderam seus empregos. As crianças perderam o ano letivo, não tem mais como retornar aos seus vilarejos, perderam roupa, saíram só com a roupa do corpo. E então, enquanto os pais estão tentando recomeçar as suas vidas em outros lugares, a Jocum, por exemplo, abriu um abrigo que hoje já tem mais de 100 crianças, na época eram 83 crianças, e assim tem muita gente acolhendo pessoas desse grupo, dessa região lá da Índia. このようにして、5万人の人たちが迫害を受け、家は潰されてしまう。もう仕事ももちろん、ない。こういうような問題に対して子供たちを預かっている。子供たちのために何かをやりましょうというような団体が多く現れteおります。現在私たちのところでも100人以上の子供たちを預かっております。Esta aqui foi uma visita a um terreno que foi doado à missão e a construção que está tendo aqui de um orfanato, né, de um abrigo que vai poder acolher muito mais crianças. Esse é um momento especial que a gente estava orando e o pastor Guto aparece aqui na foto com alguns líderes da Jocum lá da Índia. この写真は、その与えられた場所、そこで、子供たちを受け入れるというようなその建物が今用意されております。そこで梅木先生が来られて、祈っているこのところを写真、撮影しているわけでございます。No começo do ano eu estive visitando essa base e ali nós temos rodado um treinamento de formação de missionários. Cerca de 80 pessoas, incluindo 12 pastores, estão sendo treinados. Muitos deles, a maioria deles foram pessoas que foram expulsas, desabrigados e estão passando por um treinamento para poder retornar, quem sabe um dia,
ao seu estado para poder testemunhar de Jesus. E eu senti assim um zelo muito forte, um amor, apesar das lutas, da dor, um amor muito forte por Deus e pelo trabalho de missões ali mesmo na Índia. この年の初めに、私たちのその諸君の、場所でですね、80名のそのような迫害を受けた人たちのために、訓練、準備、もう一度その彼らの住んでいる場所へ戻って、そしてそこで伝道する。そこには12人の牧師も参加しておられました。このような様子で、迫害にもかかわらず、彼らが熱心にその神様に使えようとする。そういうような気持ちを持っております。Essa base, por sinal, é uma propriedade que estava abandonada, era da ABU, da Índia, e eles alugaram para nós, e esse está tudo azulado porque na verdade é uma tenda, parece um circo assim para caber cerca de 150 pessoas, onde então esse curso está acontecendo agora mesmo. その場所というのは一つのテントのような、場所でございまして、その大学生たちのクリスチャンの大学生たちのが使っていた場所でございます。今は使われていなかった。そこを借りまして、でそこで今現在もそこでこの彼らの訓練が続けられております。Eu estava lecionando na língua inglesa e o Sujan, que está do meu lado, traduzia do inglês para a língua dele, que é o Oriya, uma língua que eu não conheço. その時に私が、教師として、教えていた時には英語で語ってオリアという、通訳者がおって、私はその言葉は話せないので彼が通訳して、そしてそのようにしてその彼らを私たちは教えております。Outro trabalho que tem crescido bastante é o trabalho de evangelização e plantação de igrejas entre nepaleses morando na nossa cidade, cidade de Mumbai. モンバイに住んでいるネパールから来た人たちのために私たちもその宣教の働きを続けております。São cerca de 500.000 de nepaleses residindo na cidade de Mumbai, que é uma cidade mais ou menos um pouquinho maior que a grande São Paulo já de tamanho. Então são cerca de 500.000 de nepaleses trabalhando, geralmente trabalham ou em restaurantes, porque parecem com chineses, né? Ou trabalham pesado em fábricas e acabam também muitas trabalhando em zonas de prostituição. そういうような貧乏の国から移ってきている人たちでございますから、もう非常に多くの人数で、そして彼らの仕事というのは、非常にその、準備ができていない彼らですから、仕事としてもその一番、そのなんて言いますか、遊び目だとかそのレストランの勤め、そういうような仕事しかできないわけです。Na foto aqui aparece o Abai, que é um dos nossos obreiros. Ele era um hindu de casta alta, se converteu e juntamente com o Peter, que é outro nepalês, tem então já cerca de 450 nepaleses que já se converteram, a maioria hindus, né? Se converteram e se batizaram, como nessa foto. この写真に、見るようにもう450名のネパールから来た人たちのクリスチャン、キリストを信じて、そして彼らを、今その信仰的に私たちが育てているような状態でございます。Esse batismo foi no finalzinho do ano passado, foi num lago e foram 5 ou 6 pessoas se batizaram e eles contam que assim que a última pessoa se batizou, a polícia bateu ali e começaram a fazer perguntas, o que estão fazendo, e eles falaram alguma coisa e conseguiram escapar, mas por pouco. このようにして、そのある池でですね、洗礼式を行っていた、5、6名の人たちが受けたんですけれども、最後の人が洗礼を受けた時に警察が来てですね、いろいろなその彼らに質問して、調べていた。本当にそのもう少しのところで助かったというような状況でございました。Aí no começo desse ano, agora em março, abril, teve mais um grupo de batizados, cerca de 7 pessoas se batizaram, mas para não correr riscos, eles estavam muito difícil de achar um lugar para realizar o batismo. Aí alguém teve uma ideia, vamos todo mundo num clube, numa piscina, e vamos batizar o pessoal lá mesmo. このようにしてその、洗礼を受けるというその場所、それが非常に、公のところでは警察に
見つかると。ですから、どこでじゃあ洗礼式を行ったらいいかという、みんなで考えたときに、あるクラブ行って、そしてプールでそこでその洗礼を受けたというようなこともございました。Então, antes de irem para a piscina, eles se reuniram na casa de alguém, tiveram um tempo de louvor, oraram por cada um. Aí depois eles se trocaram, colocaram um calção de banho e foram brincar. Enquanto brincava, o abai chamava um por um no canto, né? Como se estivesse brincando e tchubum, mergulhava e está batizado. そういうような迫害の問題がございますから、バプテスマ、その式を行うのもですね、大勢の中で、みんながその遊んでいるというような雰囲気で、その時々牧師が一人呼んで、それでそこでみんなの前でですね、でもそのなんて言いますか、隠れてというような、そのようにしてその洗礼式を行ったというような状態です。Foge um pouco dos nossos padrões, né? Não tem aquela cerimônia, todo mundo de branco e o pastor de preto, né? E aquela foto e certificado. Isso foi tudo feito às escondidas. O batismo foi feito ali numa piscina pública. このようにして普通はですね、白い衣を着て、また牧師は黒い衣を着て、そしてその正式な洗礼式ということが行うことができない。ですから、ある意味ではみんなの前で隠れたような風で、しかし洗礼式を行います。Outro trabalho assim que tem sido gostoso acompanhar o crescimento é o trabalho entre um outro povo, é uma casta na verdade, é um povo etnolinguístico chamado Bats, são os fazedores de marionetes. Bats という、やはりこれはそのインドの多くのその国民の中でですね、一つのなんて言いますか、村と申しますか、特別にこの人形を作るような彼らの仕事です。Eles sobrevivem fazendo essas marionetes, vendendo e também fazendo apresentações em clubes, em hotéis, para turistas verem, né? E o Mukesh, que é esse rapaz que está na foto, foi o primeiro convertido, o primeiro cristão desse grupo, desse povo, que geralmente são hindus. 彼らのその修行と申しますのは、この人形を作って、あるいはその人形を利用して、そして彼らが生活をこれで持っております。で、今写真に出ている彼が、初めてそのキリストを信じて、信号を持ったということです。O trabalho ali começou assim, mais ou menos casualmente. Os missionários estavam andando e algumas famílias começaram a se interessar e os missionários tiveram acesso às casas, começaram a orar e, de repente, como se fosse surpresa, né? Jesus começou a atender as orações e as pessoas começaram a se interessar de ouvir falar mais sobre Jesus. E assim começou uma pequena congregação, hoje já se espalhou, já são 3 vilarejos, 3 comunidades em que existem igrejas. 実際にはその始まりというのはですね、宣教師がその村を歩いていた。で、そこで、一人と話し、二人と話し、そのようにしてその、キリストの福音について話しかけた。で、そこで彼らが非常にその興味を持って、で、現在はその3つの村で教会ができたというような、恵みが与えられております。Uma das líderes hoje de uma das igrejas é essa mulher chamada Manju, que não é aquele docinho japonês, mas é o nome dela. E ela não podia ter filhos, e ela ouviu falar dos missionários, foi pedir orações, e depois de alguns meses voltou dizendo, olha, os médicos tinham dito que eu não poderia ter filhos, mas hoje eu tenho um filho na minha barriga, que é esse menino, que hoje tem acho que 3 ou 4 anos. Deus começou em pequenas coisas, pequenos milagres, que começaram e as pessoas começaram a entender, conhecer Jesus, e assim começou o trabalho nesse vilarejo aqui. この村でですね、ある女が、子供ができなかった。医者から言われたのは、あなたには絶対に子供を産むことができない。しかし、その福音を聞き、イエス・キリストを信じて、そして祈ってもらって、で、そのうちに身ごもるような状態になってですね、で、今この3歳の子供が生まれた。そのような奇跡的なことが起こって、彼らが信仰、キリストを求めるというような
状態になっております。Estivemos num culto familiar, que é bem assim, né? A gente senta no chão e o Mukesh está tocando esse dulak, que é um tamborzinho de duas faces. E foi um culto muito gostoso. Essa equipe é dirigida por essa irmã, é uma missionária, o nome dela é Sara. E a coisa mais impressionante da Sara é que ela é deficiente visual. Ela é cega, mas mesmo assim ela tem uma equipe de 3 pessoas, mais ela 4 pessoas, e vão de casa em casa visitando. E toda vez que eu olho para Sara, eu fico desafiado, né? Alguém que não consegue enxergar, mas está ali dedicando sua vida, liderando um trabalho de plantação de igrejas entre um povo não alcançado. この場面は家庭集会ですが、でその家庭集会を守っているサラというこの姉妹は盲人です。目が見えないんです。しかし彼女がその家々を訪問しまして、でその場所で集会を持っております。私がこのサラを見るときには非常に私の心にも訴えられますというような、このような、盲人でも宣教師の働きを務めている、そういうようなことを見たときに私は強められます。Por fim, tem muita coisa para mostrar, o tempo é breve, mas isso foi uma visita a um outro movimento de plantação de igrejas entre o povo Biu. É um grupo tribal, também não alcançado, mas que o evangelho tem avançado de forma bastante rápida. これは別の場所ですけれども、そこでも福音が伝えられております。でその福音が本当にこの、多くの信仰を持つ人たちが求められております。Aqui nós fomos, era um culto especial com a nossa presença. É um lugar de difícil acesso, muito interior, né, muito numa zona rural. E foi um culto em que a comunidade veio, que sabia que nós estávamos ali, né? Inclusive nesse culto o pastor Gut estava pregando em português, eu traduzi para o inglês, e o Kum Singh, que é o líder da equipe ali, traduzia do inglês para o Bili, que é um outro dialeto que eu não conheço, era dupla tradução. グッド先生がその時のご用をしてくださいました。彼はポルトガル語で話し、私が英語に通訳し、そしてもう一人のその通訳者が私の話すことのできない言葉で彼が通訳しておりました。São 46 igrejas já plantadas. Essa daqui é um deles. O templo ainda está em fase de acabamento, nem cobertura tem, só tem as paredes, mas eles colocaram uma lona e tivemos um culto ali bastante animado na língua deles. もう46カ所でこの建物ができました。この場所はまだ完成しておりません。屋根がありません。ただテントを張っただけで、そこで多くの方々が集まって礼拝を守っております。E são já 26 pastores de tempo integral. Todos esses na foto são alguns dos pastores, né, juntamente com eu e o pastor Guto aqui, e que foram formados na missão e hoje trabalham fora da missão, mas plantando igrejas entre esse povo. このようにして多くの牧師たちがこの宣教のために努めております。ここで私とグッド先生との共に写真を写している。これは一部の牧師たちです。São todos pastores, incluindo esses dois de mãos dadas aqui, que parece estranho para nós, mas lá na cultura da Índia é muito comum, homem dar mãos e andar. Não tem 2 pastores, não tem problema isso não. 男子同士が手を組んで歩くというのはブラジルでは確かに皆さんは慣れていないでしょうけども、インドではこれは普通です。Pois é, eu vou passar um vídeo que fala também de mais um trabalho. É um outro grupo bastante difícil de ser alcançado. これからビデオを皆さんにお見せしますけれども、これは非常に伝道に難しいような市民でございます。Na verdade, é uma outra casta baixa hindu, em que a principal fonte de renda é a prostituição. この遊び見への、こういうような仕事をして彼らが生活している非常に低い階級の低い人たちです。Vão aparecer aqui a explicação em português, mas só rapidinho para o pessoal em japonês. Então, as famílias consagram a primeira filha de todas as famílias, consagram a uma deusa para se tornar uma prostituta quando completar 12 anos.
E essa menina então passa a sustentar a família através da prostituição e todo o resto da família trabalha em função dessa filha, né, dessa irmã que vai virar prostituta. E é uma maldição que já vem há mais de 500 anos, em função talvez da lascívia do pessoal de casta mais alta. これは私たちにとって非常に聞きにくいような話ですけれども、この家庭でですね、その長女を、ある神様に捧げて、そしてその12歳になった時に遊び目として、家庭の家族の生活をそれをもって、彼らが求めていると。そういうような本当にもう500年にもなるこういうような文化的な状態でございます。Essa parte, só por questão de segurança, eu pediria que não entrasse no vídeo depois. Algumas coisas são realidades bem chocantes que a gente não conhece no Brasil, né? ブラジルでは私たちに知られない非常に悲しい事情でございます。Quando nós chegamos ao Brasil em abril desse ano para renovarmos os nossos vistos, irmão ficou sabendo da nossa necessidade, estava orando para um carro, para a gente se locomover e se dispôs a emprestar um carro até legal, a gente está usando, que é um Honda Civic. この4月に私たちがブラジルに参りました。もう一度インドに戻るためのビザを求めてきました。その時に、やはりブラジルこの多くの場所を訪問するために必要な自動車のために祈っておりました。そうするとある兄弟がそのことを聞いて私たちに自分の自家用車を貸してもらいました。ホンダシビック。Eu nunca tinha dirigido um carro automático, então eu estava sempre tentando achar onde estava a embreagem. Mas tem sido uma bênção. このようなアウトマチックの車を、運転したことがなかったので、足の踏み台ところをいつも探してたんです。Vai ser muito difícil voltar a dirigir o meu Tata lá na Índia. これに慣れてインドに戻って私の古い車に運転するのにも忘れてしまうかもしれません。Mas quando eu estava outro dia lendo essa passagem de Lucas 19, e quando fala que Jesus teve que pedir uma jumentinha emprestada, eu falei, oxa, tem uma coisa parecida, né? Jesus precisou de um veículo, não de um veículo, né? De um modo de transporte, que na época eram jumentos 0 quilômetros, né? E, bom, eu já tive um upgrade, né? Foi um carro, e me identifiquei um pouco com essa passagem aqui. 聖書を読んでおりました。その時にこの今のルカの19章のところで、イエス様もやはり自分のために車ではないある馬ですけれども、このような彼も必要としたということを思い出し、で私にはこのような車が与えられたということに対して、そういう思いが与えられました。Mas a realidade é que Jesus, o Rei dos Seis, Deus encarnado, vive entre nós, teve algumas de suas necessidades supridas de forma bem ordinária por pessoas ordinárias, como a gente aqui. この王の王、神として人間となられたイエス様も必要を感じられた。そしてその必要を満たすために私たち人間のようなものが必要とされたということをここで教えられます。E o Evangelho de Lucas, talvez porque foi escrito por um médico, né, enfatiza mais esse lado humano de Jesus e também das pessoas. 特にこのルカによる福音書、ルカはお医者さんでした。ですから彼が書いた彼の見方というのは確かにこの人間的な様子を彼はここに書いております。Então ele relata, Lucas, né, que ao nascer Jesus não tinha não havia lugar na hospedaria e ele veio ao mundo e passou os primeiros dias deitado numa manjedoura, numa estrebaria. そのルカの書いた福音書の中にですね、イエス様がお生まれになった時にも、お母さんがそこへ行って、そして泊まるところがなかった。そして馬小屋で生まれたというようなところが書かれております。
para pregar um dos primeiros sermões que Jesus pregou, ele teve que pedir um barco emprestado de alguns pescadores. で、彼が一番最初の、この宣教的な、その説教をするときにも、自分ではその説教をする場所がなかった。で、その船を借りて、そしてそこからその説教をなさったということも書いてあります。Lucas também é aquele que menciona que Jesus era ajudado por certas mulheres que o sustentavam com seus próprios bens. そして、このルカも、このイエス様の、確かに彼の御用、必要さ、物質的な必要さが、幾人かの、女の方々によって支えられたということも書いてあります。Também Jesus teve que pedir um salão de hóspedes para celebrar a Páscoa, a última ceia, que foi o cenáculo, junto com seus discípulos. Lucas também reporta isso. 最後の晩餐を守るためにも自分の家がなかった。そしてその家、部屋を借りたというようなこともルカが書いております。E até na sua morte, Jesus teve que pedir um túmulo emprestado. で、死んだ時にもその死体を葬る墓もなかった。それも借りるというような状態でした。Bom, depois ele devolveu, né? もちろん後でお返しになりました。Nessa ocasião especial da entrada de Jesus em Jerusalém, então ele fez uso de uma jumenta emprestada, né? Mandou 2 discípulos buscarem, dizendo: o Senhor precisa dele. このエルサレムに入る時にも彼が必要としていたこの乗り物ですね。これを弟子たちを使わして、そして主がお入り用ですというように語りなさいと言われました。Agora eu fiquei pensando, o que existe de comum? É uma pergunta, na verdade. O que existe de comum entre uma estrebaria, um barco de pescadores, um salão de reuniões, né, o cenáculo, uma jumenta, um jumentinho e um túmulo vazio? O que existe de comum entre essas coisas? ここですね、私たちが考えさせられることは、何がこの馬小屋、あるいはその船、その最後の晩餐を守るその一つの場所、この墓、これをずっと何か関係していることがあるんではないでしょうか。E aí, o que tem de comum? Qual seria a resposta que vocês dariam? 皆さんどうでしょうか。どういうような答えを出しますか。Nada, né? Quase nada em comum. Se tem uma coisa que a gente pode falar que tinha em comum é que essas coisas estavam disponíveis. Estavam disponíveis para Jesus usar. 何も今申しました一つ一つを関係するということはありません。ただイエス様がお入り用な時にはその一つ一つが主のために備えられていたということです。E a gente sabe que no trabalho de evangelização, de missões, que é uma tarefa de todos nós, não é só do pastor ou do missionário, talvez um dos fatores mais importantes e cada vez mais raros na nossa vida tão ocupada aqui em São Paulo é essa questão de estar disponível, disponibilidade para ser usado. 確かにこの宣教というのは、この福音を伝えるというのは、これはもうただ牧師だけでない、宣教師だけでない、すべての信仰者に与えられている使命です。で、サンパウロのような非常に忙しい日々の生活の中で、私たちが一番神様に求められているというのは、ここにおりますという、この私たちの主に対しての私たちのすべてを捧げるという献身的な心です。E junto com a disponibilidade é aquela disposição, a consagração de dizer, Senhor, eu sou muito limitado, talvez quase que um jumento, mas na minha incapacidade, na minha limitação, eu quero me dispor. Estou disponível, também quero me dispor, me consagrar para ser usado. 主よ、私には何もできません。しかし、私を利用して、あなたが必要のようにお使わしくださいという、この献身的な心を
神様が求めておられます。Antes de ontem, nós tivemos jantar em famílias com a família do Fred, Utsunomiya, que está orando e se preparando para, quem sabe, um dia ir para a China, como professor universitário, como missionário, né? / professor universitário. 宇都宮プレッジ兄弟のところで食事をおととい共にいたしました。で、その時に彼はですね、祈っているその願いの中で、中国に宣教師として、あるいはその大学の教授として雇われていくということを願って祈っております。E esse foi ponto que a gente discutiu de novo, que acho que o que tem faltado muito no nosso meio é essa disposição de dizer, Senhor, nas minhas limitações, alguém como um professor universitário, parece que eles já coordenam um setor de comunicações de pós-graduação no Mackenzie, mas vai renunciar tudo no tempo de Deus, para terminar o doutorado e largar tudo, na verdade, para ir para a China como professor / missionário. É uma coisa que tem ficado, não deveria nos surpreender tanto, mas está ficando cada vez mais raro. 実際の問題はですね、この自分である職を持って、このフレッジの場合は大学の教授です。このドクターの、その署名を今、準備しておりますけれども、すべてをそのマッケンジー大学で彼は教授として勤めておりますけれども、すべてをそれを投げ捨てて、そして宣教師として中国に行って、そして主のために使われたいという、こういう願いを持って祈る人々が現在の状態では少ないんではないでしょうか。だんだん少なくなっているというような状態ではないでしょうか。Origens da nossa igreja, Holiness, isso não, na verdade não era tanto uma exceção, mas era uma prática comum, aquela consagração de vidas para o serviço do reino. 私たちの教団、ホーリネス教団は、その創立当時は、このような宣教師の心を持った牧師、宣教師たちがおったこそ、この教団が生まれたことでございます。Eu li sobre a história de Charles Coleman, que é o cofundador da Sociedade Missionária Oriental, também é cofundador por tabela da Igreja Holiness, lá pelos idos de 1900, lá no Japão. Charles Coleman, このホーリネス教団が最初の頃、創立当時に彼がその一人ですが、彼のことについて私は読みました。Em 1893, quando ele trabalhava na companhia de telégrafos em Chicago, ele aceitou a Jesus e abraçou o desafio missionário. Estava disposto a fazer loucura, ser um cristão radical por Jesus. 1893. 1893年に、彼は郵便局に勤めておりました。このテレグラフですか、それの責任者であって、そしてその時に彼が署名を受けて、そして献身したと。そういうところから始まったということを読みました。Mas antes de largar tudo e virar missionário, ele ainda levou 75 pessoas, colegas de trabalho para Cristo, incluindo Ernest Kilbourne, que mais tarde veio a ser o cofundador da OMS lá no Japão. しかしまだ宣教師となる前にですね、まだその郵便局に勤めている間に、その一緒に働いている75名の人たちを、その彼らに福音を伝えて、彼らにその信仰を持たせて、その中でそのキューボン、彼と共に、後に一緒にその教団を創立したんですけれども、彼のためにその福音を伝えたということが書かれております。No Instituto Bíblico Moody, que ele foi estudar, ele conheceu esse é um doido mesmo, um japonês kamikaze, chamado Juji Nakada, se já sou um pouquinho familiar. Juji Nakada estava estudando no seminário Moody, nos Estados Unidos, se preparando com aquela chama para voltar e evangelizar o Japão. Moody 進学校に彼が宣教師となる準備のために行きました。で、そこで
日本から来ていた十字中田、もう本当にその神風とも言われるような、その日本から北米に来て、もっとその宣教、その信仰が深められる、清めというような、その恵みを求めている彼と出会いました。Acho que de tanto insistir, Charles e Letty Coleman decidem ir ao Japão em 1901 e passam, então, eles alugam uma casa no coração de Tóquio, começam a fazer reuniões, o lugar fica pequeno, eles vão para um lugar maior, que é esse salão, batizam de Central Gospel Mission e passam a fazer reuniões evangelísticas ali. そして、この十字中田と、友達になり、祈りの後に、1901年に東京へ行って、でそこである、家を借りて、でそこでその宣教の働きを始めます。でそこでその福音的な、この働きのために彼らが献身的にその主にお仕えすることでございます。E depois, então, de julho de 1902, mais de 100 anos atrás, até sei lá quanto de 1912, quase 10 anos por 3.500 noites ininterruptas, consecutivas, eles realizam cultos evangelísticos. Todas as noites, 3.500 noites. 3,500夜ですね。続けて彼らが伝道した。でそれが10年以上かかった。そういうような熱心な伝道の働きに彼らが参加します。Já pensou se o pastor Edu convoca a igreja e fala assim, vamos fazer aí 10 anos, cultos todas as noites, evangelístico? Não sei se a igreja vai diminuir de primeiro, vai aumentar, né? O pessoal vai embora, mas 10 anos, todos os dias, culto evangelísticos. Eu sempre ouvi que foram 1.000 noites, mas esse documento da OMS fala que foram 3.500 noites consecutivas de culto evangelístico. 15.000 japoneses se converteram nesse período. 想像してください。ゴヤ先生が皆さん、これから毎晩その伝道集会を持ちましょうと。それが、1000夜というようなことが言われておりますけれども、今読んだ書物の中では3500夜、このような伝道集会が続けられた。そこで15000人の人たちが信仰を持ったということが記録されております。Em 1904, 2 anos depois, Jude Nakada vai para Seul, na Coreia, para iniciar uma campanha similar. 1904年には十字中田はその朝鮮に移って、そしてそこで同じようなその伝道の活動を始めます。Em 1911, Deus dá a Coleman uma visão de levar o evangelho a todo o Japão. そして1910年には日本全体にその福音を伝えようという決心を神様が与えられます。E em 7 anos, eles organizam várias equipes, eles percorrem em 7 anos, de 1912 a 1918, o Japão todo, de casa em casa, 10.321.021 mil casas, 88 milhões de japoneses ouvem falar o evangelho, recebem literatura, o Japão todo recebeu o evangelho graças à Igreja Hollis, graças à OMS, ali nos idos de 1900. このようにしてですね、そして、1910年にはこの日本全体というような福音を伝えるというその時にですね、家を訪問して、1032万の家庭を訪問して、そして彼らがその宣教の務めを果たします。Em 1918 eles terminam essa campanha e eles partem para a Coreia do Sul, para Seul, para fazer uma campanha semelhante. Eu imagino que um pouco desse avivamento que a gente tanto ouve falar na Coreia teve raízes na Holiness. 1918年にはその日本でのそのキャンペーンが終わって、今度は朝鮮に移って、そしてそこでやはり同じようにこの熱心な伝道活動が始まり、現在のその朝鮮でのその福音的なリバイバルが起こっているというのは確かにその当時の種まきが今芽生えているんではないでしょうか。1918 coincide com o final da Primeira Guerra Mundial.
Também é o ano que Charles Coleman sofre um ataque cardíaco e ele tem que retornar aos Estados Unidos e depois ele vem a falecer, depois de 6 anos. Nesse período em que a Letty Coleman cuida do Charles, ela começa a escrever devocionais que depois foram publicados em formato de livro. Hoje a gente conhece como Mananciais do Deserto. 1818 também parece que foi um ano muito especial. Foi o ano em que Billy Graham nasceu. 1918年というのは、第一、全世界の、大戦が終わった。で、その時にそのコーマンが心臓を患って北米に戻ります。で、その看護をしている間にその奥さんが、毎日のその日記を書けます。それが現在私たちが、手にしております。その毎日のその聖書に基づいた、日記というものが残っております。またその年にもそのビル・グラハムが生まれた年です。Essa revolução, né, esse avivamento no Japão, algumas fotos impressionantes, né? Esse pessoal de olhos puxados não são coreanos, são japoneses, né? Aqui em massa, ouvindo falar do Evangelho. Isso tudo aconteceu porque um dia um homem, Charles Coleman, se dispôs a ser usado, né? Que Jesus falou, Deus falou, o Senhor precisa dele, o Senhor precisa de mim. 今ここに皆さんがご覧になっているこの写真、この多くのこれは日本人です。彼らがその福音を聞き、そこで、彼らがそのキリストを受け入れると、このような状態、これが始まったのはある人がですね、神様は私はここにいます。私を必要となさるならばどうぞ私をお使わしください。そこから始まった動きでございます。Outras fotos bem antigas, o início da igreja Holiness como igreja no bairro de Kanda em Tóquio, década de 20. 東京の神田で始まった、教会の最初です。この当時の写真です。Veja que o pessoal se reunia onde tinha espaço, não tinha como colocar em recintos fechados e era aquela sede pelo Evangelho. この全ての人を集めるという場所がなかった。ですから集まることのできるところで彼らが集まって福音を聞いた。彼らに福音を伝えたということです。Em 1924, então, Charles Coleman falece. Foi o ano também, provavelmente, que Takeo Monobe, que era um outro radical, decide sair do Japão, vir até o Brasil. Ele chega aqui em julho de 1925. Estaremos comemorando o quê? 84 anos, né? Agora o mês de missões da Holiness, estamos bem aqui em julho. E ele vem seguindo os passos, né, dos seus fundadores, Charles Coleman, Juji Nakada, vem atrás dos japoneses, para evangelizar os japoneses aqui no Brasil. 1924年、チャールズ・コーマンが召されます。ちょうどその年に、この物部武雄先生が、やはり宣教のこの熱に燃えて、で、ブラジルへ来る準備を始めます。で、こちらに1925年にブラジルに来ました。これが7月です。今年が84年目です。この宣教の年、宣教の月というように定められております。Nessa foto, né, depois de 2 anos, tem a família, Takeo e a Soyoko Monobe, e os 2 filhos, e teve mais um filho que nasceu aqui no Brasil. Foram 3 filhos, a família fazendo uma coisa bastante radical, largando a pátria e vindo atrás dos japoneses que vinham como decassegues aqui no Brasil. 日本の国を離れて、で、ブラジルに2年後にその奥さんがこちらへ来られますが、ここで子供も生まれ、そしてこの家族が主のためにお仕えしたということが歴史的に残っております。A foto de 1928, de um grupo da igreja Holiness de São Paulo, se reunindo ali na Rua Bonita, atual Rua Bonita, Tomás de Lima, é o início da nossa igreja, talvez dessa igreja mesmo de São Paulo. トマス・デ・リーマ、その1928年にこのサンパウロでの教会がそこで創立します。このボスケ教会の最初のことでしょう。そういうようなホーリネス教会の始まりの写真がここにあります。Não sei se tem alguém aqui que está na foto, mas talvez algum parente ou
Tsuchikara, tá aí. Para dizer que talvez alguns de nós hoje estamos na igreja, somos nascidos de novo, porque um dia Takeo Monobe pagou o preço, veio do Japão até aqui e talvez por tabela, a maioria de nós está aqui na igreja por causa desse sacrifício. この写真に写っている人たちの中で、皆さんの中に誰かおられるでしょう。田波力さんがおられます。確かにその時にですね、今、私がこのようにして信仰を持ち続けているのは、いつか、物部武雄先生という人が立ち上がって、そして主のために、この宣教師となられた、その結果であるということを、私たちは忘れることができません。Outra foto de um culto que eu gostaria de estar presente, culto de avivamento, coincidiu também com o primeiro concílio da Igreja Holiness do Japão regional, América do Sul, não era nem Brasil, era América do Sul, em julho de 1929. 1929年7月、ブラジルにおける第1回目のこの年会の写真です。Isso daqui é o quê? 80 anos. 80 anos atrás, em julho, 80 anos atrás, aconteceu o primeiro concílio da Igreja Holiness do Japão regional, América do Sul. 80年前、日本のホーリネス教会がブラジルにおける第1回目の年会の記録です。Aqui está o bispo Juji Nakada e aqui está o pastor Takeo Monobe. このお二人の先生がジョージ中田と物部武雄先生です。E vou passar rápido também, mas aqui é o local em Bastos onde o pastor Monobe pregou seu último sermão. O pastor Monobe, por causa da sua saúde, não durou mais que 5 anos. E num dos últimos cultos no interior, já com a saúde bastante debilitada, quase que tendo que ser carregado, mas ele ainda persistia em falar desse Jesus que ele tinha conhecido e que queria falar com os japoneses no Brasil. 物部先生が最後ですね、その病気を患って、もう、本当にその体の状態というのは、健康状態というのはもう弱っておりました。しかし最後にバストスでその集会を持たれた、そのバストスのその街道です。ここで彼が最後まで忠実に主にお仕えしたということです。Na verdade, depois que ele retorna, ele participa do segundo concílio da Holiness, acamado, parece que ele é elevado, ele ainda quer falar e ele dá as suas últimas palavras, e como se foi praticamente o seu testamento, e logo depois ele vem a falecer. 戻ってきて、サンパウロで第2回目の年会が行われ、その時には彼らはその寝たまま運ばれて、そしてその年会でその最後のその話をしたというようなことです。それから召された。Essa foto do funeral e depois também do sepultamento. これがお葬式の時のその写真です。Em julho de 1930. 1930年の7月。No mês seguinte, a família retorna ao Japão, a esposa e os 3 filhos. その次の月には日本へ帰国奥さんと子供たちが帰国いたします。E como fruto desse trabalho, dessa semente que foi lançada, então várias igrejas começam a nascer em várias partes do Brasil, especialmente em São Paulo. そのようにして種がまかれたと。そしてその種があちらこちらに芽生えて多くの場所でその教会が創立いたします。Bastos, Registro, vou passar rápido. Igreja de Santos, 1939. Lagoa Seca, 1940. Mogi das Cruzes, 1940. Igreja Holiness de Aliança, 1941. Talvez não seja o ano da fundação, mas seja o ano da fotografia. Casa Verde, 56. Embaixo o Templo Novo, em 65. Adamantina, 57. Igreja Holiness de Guararapes, 57. Presidente Prudente, 57. Igreja Holiness de Londrina, hoje já tem um templo novo, talvez um dos templos mais bonitos que temos, 59, onde eles se reuniam. Getuba, 63. Curitiba, década de 60. Tupã, 1963. Toledo, 67. Paraguaçu Paulista, 1969.
Maringá, nos anos 70, Belo Horizonte, 73, Campo Grande, já mudou bastante, 74, Araçatuba, 78, Suzano, 79, Vila Sônia, isso foi na inauguração do templo em 83, eu deixei a melhor foto para o final, Hollanders do Bosque, em 63, 通訳は必要ないでしょう。皆さん写真を見られたから。 E com certeza muitos de vocês ainda estão nessa foto aí, talvez. これはボスキ教会の写真ですけれども、皆さんのうちで幾人かがそこに参加しておられるでしょう。 E olhando para tudo isso, para a nossa história, para as raízes, eu concluo que a raiz, as nossas origens são missionárias, são evangelísticas, mas de alguma maneira, não sei por que razão, nós perdemos um pouco desse zelo, desse ímpeto missionário que eu creio que Deus quer reavivar em nosso meio. これをもってですね、このホーリネス教会の創立当時、宣教のこの心を持って始まった、このホーリネス教団が、今日はどうでしょうか。その宣教のこの心が少し薄まっているんではないでしょうか。 Disponibilidade e a consagração, a disposição, eu creio que são as duas coisas que Deus quer nos desafiar essa manhã para servirmos, talvez de uma maneira singela como foi o jumentinho, mas como diz a palavra, o Senhor precisava dele, o Senhor precisa de cada um de nós. この聖書の御言葉によりますと、イエス様が必要としておられた。イエス様がロバの子を必要としておられた。今私たちが主にも必要とされている器ではないでしょうか。何が必要でありますか。私が主にお仕えしますと。献身をするその心。主よ、私はここにおります。私を使わせてください。この言葉が私たちに今朝神様から求められていることではないでしょうか。 Vamos orar? 祈りましょう。 Pai querido, nós te agradecemos porque se hoje nós somos cristãos, nós sabemos que alguém algum dia pagou o preço e falou de Jesus para que hoje a gente pudesse ter essa fé, a certeza da nossa salvação. E nós queremos, da mesma maneira, Senhor, como o Senhor nos desafia com o trabalho inacabado de missões, não só lá na Índia, ou mesmo na China, ou mesmo no Japão, mas mesmo aqui no Brasil, mesmo aqui nesse bairro da Chácara Inglesa, do Bosque da Saúde, nós sabemos que ainda tem tanta gente que espera pela palavra, pela mensagem que pode trazer salvação, mesmo em nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho. Eu oro, Senhor, que como esse jumento e como também alguns desses que trouxeram o Evangelho, a semente do Evangelho, como Charles Coleman, Ernest Kilbourne, Jude Nakada, Takeo Monobe e tantos outros, nós também possamos nos disponibilizar e também nos dispor a sermos de alguma maneira usados, porque nós sabemos que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e como o Senhor mesmo disse, o Senhor precisava da jumentinha, o Senhor precisa de cada um de nós. Eu oro que o Senhor coloque isso, essa convicção e o desejo de reavivar, reaver um pouco dessa chama missionária que havia algumas décadas atrás na nossa igreja. Nós pedimos tudo isso e dedicamos as nossas vidas nessa manhã e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.